Olá, profissionais, boa noite. Mais um bate-papo do canal Personal Profissional. Sou o professor Hugo Albuquerque, sou profissional de educação física já há 32 anos e hoje eu sou CEO da Personal em Casa, que é uma empresa que faz a gestão, marketing, a comunicação e cuida da carreira de vários personagens. E de 15 em 15 dias a gente faz esse bate-papo e a gente faz sempre ao vivo via Zoom para a gente conseguir bater um papo aqui, trocar uma ideia e já já vai estar no canal Personal Profissional e no canal da Personal em Casa no YouTube. E hoje a gente vai falar de algo muito importante, que é como realmente você mudar a chave, como você mudar de vida na parte financeira. O que que realmente faz a diferença nesse jogo financeiro? Será que é você trabalhar mais? Será que é você começar a desenvolver outra capacidade, outra carreira que você ainda não sabe, ainda vai ter que aprender, ainda vai ter que desenvolver? E se você começar a fazer muito bem o que você já faz, de forma profissional às vezes. Eu falo muito para profissionais de educação física, que como nosso próprio nome diz da nossa carreira, nós somos profissionais que trabalhamos com movimento, então a gente tem que ser profissional. E o que que a gente vai realmente desenvolver aqui? Mas o que que vai fazer a gente mudar esse jogo financeiro? Será que a gente precisa trabalhar mais? Poxa, a gente quer viver bem, a gente quer viver melhor, a gente quer trocar de carro, a gente quer viajar, a gente quer morar num apartamento maior, numa casa maior, ter mais filhos, mas a gente esbarra na questão financeira, até porque nós moramos num país que ele é capitalista. Então você tem que gerar renda, você tem que fazer a renda circular. Então, para isso, você tem que ganhar dinheiro, né? Eu sou CEO da Personal em Casa, que é uma empresa que fez 10 anos esse ano. Nós estamos aqui falando em 2025. A gente começou em 2015 trabalhando assim com profissionais, fazendo essa gestão de carreira, trazendo o cliente ideal que pode pagar pelos nossos serviços para o personal certo, dentro da região dele, dentro dos horários que eles têm vagos. Então, essa aqui é a Personal em Casa. Então, a gente faz esse trabalho de gestão profissional desses profissionais, tá? E a gente vai falar o que que realmente muda o jogo. A gente vai falar sobre como usar o dinheiro, a gente tem que aprender a usar o dinheiro e a gente precisa se valorizar. E a gente está aqui para dizer como é que a gente faz isso. Ok? Então, como eu trabalho com personagens há muito tempo, na realidade com profissionais de educação física, eu trabalhei com formação de profissionais durante 20 anos e continuo trabalhando, mas desde 1998 eu acompanho treinamentos, eu formava profissionais e desde 2014 eu comecei realmente a assumir a responsabilidade pela formação de profissionais. Então foram 10 anos, 2004 a 2014. Então foram 10 anos formando profissionais e mais 10 cuidando realmente da carreira desses profissionais, tá? Então a gente começou a perceber o que que realmente muda esse jogo. É isso que a gente vai falar. E durante muito tempo eu me questionei o que que realmente, qual é o problema do profissional de educação física? Por que ele não deslancha? Por que ele não tem sucesso? Por que ele não trabalha menos ganhando mais, ou trabalha mais e ganha mais? E a gente fez uma pesquisa, né? A equipe da Personal em Casa, todos os profissionais, qual é a maior dificuldade dos profissionais? E a gente fez isso com mais de 200 profissionais no país inteiro. Olha aqui como é que foi a resposta, né? Mais de 200 profissionais no país inteiro é um número considerável. Tem uma tese quase de doutorado aqui, não dá? 64% não consegue captar clientes. Eles não têm como captar clientes. As pessoas não chegam até eles, eles estão dentro da academia e as pessoas nos procuram, ele não tem indicação. O que que acontece? Então eles não sabem captar. 52% não conseguem vender o serviço, eles não sabem vender. Vender é difícil você oferecer algo. E como é que você faz essa venda? Isso são assuntos que a gente trabalha aqui nesse bate-papo. 52% sentem uma falta de uma estratégia de marketing. Que marketing é? Você embalar o produto, porque tem a comunicação, né, que vai além, trabalhar os perfis, a forma que você fala, né, o perfil comportamental das pessoas, estratégias de venda, quais os canais que você utiliza. O marketing é uma parte deles e o marketing online é outra parte dele também. 51% não consegue cobrar uma hora mais alta. Por que será? Será que é o ambiente que ele está? Será que ele não se sente merecedor? Isso também a gente discute aqui. A gente vai falar um pouco disso aqui agora. 31% não sabe divulgar seu trabalho.
não sabe os benefícios, não sabe as necessidades. Então, como é que vende uma coisa que você não sabe? Você não sabe nem o que você entrega. 41% não consegue cobrar seus clientes, tem vergonha de cobrar, não é? Porque o dinheiro que você recebe nada mais é do que uma recompensa pelo aquele trabalho. Nós somos prestadores de serviço. Então, você não precisa ter vergonha de cobrar. Tinha que ter vergonha de não conseguir pagar os boletos, né? Muito difícil. Ou pedir emprestado, tá? E 33% depende de academia para trabalhar. Se não tiver ali naquele ambiente, não consegue captar clientes. E a gente sabe que ali o ambiente é uma concorrência muito acirrada. Foi isso que eu fiz, eu saí desse ambiente. E como é que a gente pode ir além? A gente sabe que a parte técnica é a forma, é o meio que você consegue seus resultados, lógico, o resultado dos seus alunos. Então, você conhecer de padrões de movimento, funções articulares, periodização, você saber das capacidades técnicas, né, de todas essas habilidades. Então, essa parte técnica. E tem uma parte de negócio também, você entender qual é o seu negócio, o que é que você vende, quais são os seus valores, você comunica os seus valores, qual é o propósito, o que é que você realmente entrega para o seu cliente? Qual o posicionamento? Você tem uma marca? Não tem? Qual o seu diferencial do seu trabalho? Você faz tudo igual a todo mundo. Por isso que a pessoa não vai te indicar. Você faz fazer tudo igual, né? Comunicação e marketing digital também a gente tem que entender um pouco, principalmente na era onde nós estamos, né? De inteligência artificial. Já está usando inteligência artificial? Não, daqui a pouco o pessoal vai começar a fazer treino pela inteligência artificial. E aí? Nossa profissão vai acabar? Então não é só montar treino, não. E é isso que a gente vai falar um pouco aqui. Venda e precificação, você tem que saber vender e você tem que saber quanto é que você vai cobrar. E o marketing pessoal, como é que você se apresenta, como é que você se arruma, você vai todo desleixado, igual você ia para a faculdade, de chinela. Você é de chinela, de bermuda, coisa boa, né? Aí você quer ganhar igual um médico, igual um juiz. Aí fica difícil. Lógico que a gente não vai atender de terno, né? Mas tem que estar, no mínimo, apresentar o cabelo cortado, a barba feita, né? O tênis tem que estar limpo, né? Passa uma escovinha, tá? E as divulgações, que é o trabalho de venda ali que a gente tem que fazer, seus canais de venda, como é que é os seus formatos de cobrança, gateway de pagamento, se você já trabalhou com produto online, você sabe disso. E como é que a gente realmente muda o jogo? Pensa aí um pouquinho, como é que você vai mudar esse seu jogo financeiro? Você vai ter que trabalhar mais, pagar mais, porque a gente troca tempo por dinheiro, não é? Você só trabalha, só ganha se você trabalhar. Se você parar de trabalhar, imagina. Deus o livre, você se machucou, teve que ficar em casa. Como é que você vai trabalhar? Você se formalizou? Você tem um CNPJ, né? Porque a gente não pode ser MEI. Você vai abrir uma limitada? Pode ser uma limitada única, né? Então não é limitada. Você pode ser uma empresa só você. Se você ficar doente, pode ter uma INSS, né? Para você realmente pegar todos esses benefícios, para você poder tirar um atestado, por exemplo, e continuar ganhando. Então a gente vai ter que pensar nisso tudo. Como a gente muda o jogo? Porque a gente não tem mais tempo a perder, meu amigo. Eu vou fazer 50 anos, eu não tenho mais tempo a perder, eu tenho menos tempo do que eu já tive, né? Mas se eu quero viver 100, então tem mais o dobro. Então, a gente acaba trabalhando de forma mais inteligente, né? Então, smart money. Isso que a gente vai falar aqui agora. Como é que muda esse jogo? Primeiro, meus amigos, você sabe usar o seu dinheiro. Você tem que saber usar bem o seu dinheiro, porque não é quanto você ganha, é como você usa esse dinheiro. E eu posso dar um exemplo. Tem uma pessoa de apoio que trabalha, na realidade não era na academia, era no restaurante, um dos negócios que eu tentei fazer, mas eu vi que eu ia ter que desenvolver muitas competências, então eu tive que voltar para o que realmente sei fazer, por isso que eu estou aqui. Então, graças a Deus, agradeça compartilhar esse conhecimento de 30 anos aqui em 10 minutos. Aí ela foi tirar férias, falou, oh, bacana, de férias, vai descansar. Ela falou, não, vou viajar. Ah, é? Que bacana, você vai para casa dos seus pais? Não, vou para Europa. Para Europa? Ela todas as férias eu faço um mochilão e eu vou para Europa. O salário dela era R$ 2.000. Será que realmente é o quanto você ganha? Ou como você usa esse dinheiro? Quantas pessoas você conhece que são mais humildes, diaristas, por exemplo, né? Que tem sua casa própria, tem seu carro,
formam filhos na escola, como é que consegue com salário que ganham bem? Muitas ganham bem, que sabe se valorizar de forma mais profissional, consegue ganhar uns 10 mil reais. Começa a cobrar 200, 250 reais por faxina ou até mais por diário. Então, é como você usa o dinheiro. E a gente vai falar sobre isso aqui. Então, o que que você tem que fazer para a gente falar depois como se valorizar? Primeira coisa, você sabe o quanto você ganha? De verdade? Quanto de dinheiro entra na sua conta? Em dezembro do ano passado, e uma das tarefas que a gente vai fazer é você vai montar o quadro dos seus horários que você tenha livre e você vai colocar ali quantos alunos você vai ter e vai botar o valor de hora-aula dos seus planos e ver o total de quanto você consegue ganhar pelo quanto você quer trabalhar, certo? E no final do ano, agora em dezembro de 2024, eu fiz, inclusive tem aqui, ó, esse aqui já é o próximo que eu vou fazer, mas eu fiz algo muito parecido. Mas isso aqui é a nossa tarefa, eu vou mostrar depois, ó, tá? Os dias da semana ali, quais os horários livres, que é os horários que você consegue encaixar os seus clientes. E eu tinha colocado em dezembro que eu queria ganhar pelo menos de personal uns 20 mil reais. E eu coloquei isso. Eu botei um prazo até agosto e fui para a vida. Então, muito tempo eu também comecei a colocar quanto eu gastava, que é o próximo passo. Então, o primeiro passo é saber quanto você ganha. E a minha meta de ganhar 20 mil eu botei em agosto. Aí eu falei, caramba, será que eu vou atingir minha meta? Eu falei, calma aí, deixa eu ver quanto dinheiro eu ganhei em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio, junho. E em 3 desses meses eu consegui ganhar mais de 20 mil. Então eu consegui bater minha meta antes de agosto. Só que eu não sabia que eu tinha ganhado tanto dinheiro assim. Isso acendeu um alerta. Então, por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês, que eu descobri isso algumas semanas atrás. Primeiro, veja quanto você ganhou em janeiro, fevereiro, entra na sua conta e veja. Segundo, quanto você gasta. Em 2014, quando eu quis fazer essa mudança de chave, eu queria começar a viver de personal, eu comecei a anotar tudo que eu gastava. Se eu tomasse um cafezinho na padaria com pão de queijo, eu anotava. E eu me surpreendi com o tanto de dinheiro que a gente gasta sem saber. Você tem que saber o quanto você gasta. Como é que você só vai saber o que é controlar? Se você gasta com besteira, se é futilidade que você gasta, se é pro seu prazer, ah, não, eu mereço. O problema é o eu mereço, né? Ah, final de semana eu mereço, eu trabalhei a semana toda, então você vai viver sempre assim, sem dinheiro, endividado e tendo que trabalhar para pagar as contas. O dinheiro tem que trabalhar para você, tá? Outro detalhe importante, quais as porcentagens que você está separando? Você ganha 100, você gasta 100, mas você quer viver como se tivesse 200, você quer morar onde seu aluno mora, não tem problema nenhum, mas você tem que ver o que que eles fazem também. Então você tinha que viver com 50% somente do que você ganha. Se você ganha 5 mil, você tinha que viver com seus custos fixos com 2.500. Aluguel, qual o custo fixo? Aluguel, condomínio, as compras, acaba variando, mas dá para fazer uma média, gasolina também. É meio que variável, você tem mais alunos, você anda mais, então você gasta mais. Então, dá para puxar um pouquinho? Dá. Mas o que que é mais importante? 10% você vai ter que guardar de qualquer forma para ter juros compostos aí. Se eu tivesse guardado 10% desde quando eu comecei a trabalhar, há 30 anos atrás, eu já era um milionário. Imagina, mas eu ganhava 300 como estagiário. Ótimo, se eu guardasse 30 reais, 30 reais ainda é dinheiro. Em 1994 eu ganhava 300 reais. Se eu tivesse guardado, imagina quanto 30 reais não deve estar valendo, mais 30 do mês, 30 aí você 500, aí você guarda 50 e por aí por diante. Então, 10% você tinha que guardar, 10% você que é cristão, ou você fazer suas ofertas, seus dízimos, e 10% para você gastar com você. Pô, você ganhou 5 mil, você está vivendo com 50%, já guardou 10, já doou 10, poxa, 10% para você gastar 500 reais para levar sua esposa, né, para um jantar, para um almoço. Então você tem que ter essas porcentagens na sua cabeça. Caramba, eu estou vivendo com 100. Então o que que você vai ter que fazer? Primeiro, saber quanto é que você está ganhando, saber quanto é que você está gastando, e você tem que ter essas porcentagens. E outro problema é o seu padrão de vida. Poxa, Hugo, mas você falou se eu ganhar 5 mil, eu tenho que gastar 2.500, mas 2.500 é só o meu aluguel.
caramba, será que eu consigo diminuir o padrão? Passar para um aluguel um pouco mais barato, que é por pouco tempo, até você conseguir se manter, conseguir realmente viver com esse padrão e depois como se valorizar para você ganhar mais. Então é isso. Primeiro, faz essa tarefa aí, tá? Que é uma das tarefas. Calcula janeiro, fevereiro, março, abril. Quanto entrou na sua conta? Você pode se surpreender. Segundo, anota durante todo esse mês, ou mês de agosto que vai começar, o próximo mês começar, ou comece hoje, tudo que você gastou, cada centavo, você vai se surpreender e trabalha, e você divide. Ah, isso aqui foi saídas, isso aqui foi lanches, isso aqui foi gasolina, isso aqui foi as compras do mês, faça isso. É importante você saber o seu dinheiro. E faça, trabalhe essas porcentagens. Tente viver com 50, 60, no máximo 70%, que não seria o ideal do dinheiro que você ganha. Você gasta 10 para você poder, poxa, se divertir, guarda 10% e 10 você, que é cristão, você ter o seu dízimo, tá? Então, você já começou a controlar suas contas. Então, você vai precisar se valorizar, você vai precisar ganhar mais. E como é que você tem que fazer? O que é que muda o jogo? Se você é um profissional, você tem que ter profissionalismo, a sua postura, a forma que você trata as pessoas, o horário que você chega. Você tem que chegar antes, receber o seu aluno. Como você trata ele como educação, é isso que fica, não é aquele tipo, o treino mais maravilhoso com todos os métodos de treinamento. Vai fazer diferença sim, porque você tem que entregar resultado para o seu aluno, mas você tem que atender a necessidade deles. Então, quando você monta um treino, não é para você, é para ele. Então, é importante a gente se valorizar, a gente tem que ser intencional. Então, você vai se valorizar sendo profissional. Isso é muito importante acontecer, tá? Então, você precisa fazer diferente. O que que você pode fazer diferente? Mandar uma mensagem para saber se o seu aluno sentiu o treino no outro dia. Eu posso te fazer uma pergunta? Quantas vezes você foi no médico e o médico no outro dia ele te ligou para saber se você comprou o remédio certo, se você melhorou? Quantos médicos já fizeram isso? E por que que a gente não faz diferente? Um dia perguntaram para um dos maiores personagens do Brasil, se eu não me engano, acho que foi o Galo, perguntou por que que você cobra tão caro? Por que que as pessoas gostam de você? E perguntaram para a pessoa, ah, porque ele é legal. Então, isso é que vai fazer diferença. Você entender, primeiro, a necessidade daquela pessoa, lógico, tentando, né, cumprir os objetivos que ela traz para você, tá? E ser profissional. Isso é muito importante. Você vai se valorizar na sua postura, no seu atendimento, no seu cuidado. Isso que vai fazer diferença. Isso é que faz aí uma pessoa de sobrancelha ganhar 12 mil, o cara que corta cabelo pa- as pessoas pagarem 3 mil. Por que que essas pessoas fazem diferente? Então, a gente tem que se profissionalizar e esse é o convite que eu quero fazer para você vir de 15 15 dias para a gente tratar desses assuntos, para a gente viver uma vida boa e próspera, porque a gente merece, porque a gente muda a vida das pessoas, a gente leva saúde, bem-estar, qualidade de vida. E eu tenho algumas tarefas para vocês. Não adianta você ouvir e não botar isso em prática. Então, a primeira coisa que você vai fazer é: você é personal ou você é profissional autônomo, acabou parando aqui, tá? Então, você troca tempo por dinheiro, você presta um serviço, você recebe. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma tabela, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, botar o horário 6 horas, 5 horas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e vai colocar os horários que você tem livre. Porque esse slot é esse horário que você vai poder colocar um cliente. Então, o personal dá aula segunda, quarta e sexta, você pode ter um aluno 6 horas, você pode ter um aluno 7. Então, se você cobra R$ 1.000 3 vezes por semana, você vai aquela, opa, nesse horário de 7, segunda, quarta e sexta, eu posso ganhar 1.000. Terça e quinta, você cobra 2 vezes por semana 800, opa, nesse horário aqui às 8 horas, eu posso ganhar 800. Calcula quanto você consegue tirar, porque esse é onde você vai alcançar a sua meta. Eu fiz isso há pouco tempo. Coloquei, ó, segunda, quarta e sexta, coloquei meus horários e botei meu total aqui que eu quero ganhar. 24 mil só de personal. Já consegui esse ano fazer isso? Já. Mas eu calculei. E como eu falei para vocês antes, eu pensei que eu ia conseguir em agosto. Em 3 meses eu já consegui bater minha meta.
Então, por isso que eu te falei, a segunda tarefa, faz todo mês, janeiro, fevereiro, março, quanto entrou na sua conta? Você pode se surpreender e começa a controlar os seus gastos. Um mês. Você trabalha com cartão? Pega aquele papelzinho, anote e guarda, depois você soma. Vai dar trabalho, mas você vai se surpreender às vezes com o tanto de dinheiro que você gasta com besteira. Então, esse é o bate-papo que eu queria trazer para vocês hoje. O que que muda realmente o jogo é como você usa o seu dinheiro. Você não viver o padrão acima do que você ganha, gastar mais do que você ganha. Desce um pouquinho de padrão, vai para um aluguel mais barato, deixa de sair, deixa de comer na rua. É um período, quando você se organizar e começar a se valorizar, as pessoas começarem a ver valor de você. Lógico, a gente vai falar de parte técnica, tudo, você vai começar a aumentar, as pessoas vão começar a procurar você. Você vai ter mais convites, vai ter mais indicações, você vai conseguir subir sua hora aula, a gente vai ensinar isso. Então, as tarefas, você vai fazer o seu quadro, quantos clientes que estão faltando ali, que os horários lá que você vai colocar e vai botar o valor e vai somar para ver quanto você consegue chegar, você vai se surpreender, você vai ver que você vai conseguir ganhar 20, 30 mil, você, caramba, será que eu consigo? Consegue. Mas você tem que ter essa meta, tá? E você vai janeiro, fevereiro, março, os primeiros, os últimos 6 meses, você vai anotar tudo que você ganhou, entra lá, vê todo o dinheiro que pingou e soma para você ver, você vai se surpreender, tá? E você vai começar a anotar tudo o que você gasta. É isso. Então, de 15 em 15 dias, vem a nossa comunidade, vou subir nas minhas redes e a gente está aqui para viver bem melhor da profissão. Nós somos 500 mil profissionais de educação física, então a gente, quando a maré sobe, os barcos vão subir juntos. Então a pessoa não sabe nada, está cobrando 10, 20 reais e você quer cobrar 250 como a gente cobra. Poxa, né? As pessoas acabam comparando. Mas quando você se valoriza, sabe usar bem o dinheiro, realmente você não vai ficar refém disso. Um grande abraço, a gente se vê em breve. Espero vocês aí.